mestre não foge à escuridão. Se alguém da sua família estivesse passando por um momento difícil, alguém que você conhecesse, ou mesmo que não conhecesse, a minha pergunta é: você ajudaria ou não ajudaria? Bom dia, nós estamos iniciando esse culto doméstico. Graças a Deus por isso, por nós termos vida, saúde, paz e o Espírito Santo. Aqui em São Lucas capítulo 10, do verso 25 ao 37, Jesus ele lançou uma parábola, em que no versículo 27, a Bíblia diz assim: ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Você com certeza já deve estar sabendo de quem que nós estamos fazendo menção. Aqui falando a respeito da parábola do bom samaritano. E quando Jesus, depois você pode ler, né, toda essa parábola, mas aqui em razão do tempo para a gente trazer no contexto. Quando Jesus ele estava citando essa parábola, ele falando a respeito de um homem que descia de Jerusalém. Não falou as origens, quem era esse homem, qual era a sua posição social, quem, não citou. Apenas disse um homem. Até porque Jerusalém, naqueles dias, era muito visitada, né, por várias pessoas, vizinhos, cidades vizinhas, próximas, até mesmo que distantes de outras localidades. Várias nações até mesmo habitavam lá também. E aquele homem, ele estava saindo de Jerusalém, estava indo para Jericó. Ele acabou que sendo assaltado, caiu na mão de bandido, foi assaltado, foi violentado, foi machucado. A Bíblia declara ele como meio morto, uma pessoa que não tinha nem consciência, estava totalmente impossibilitado de reagir, até mesmo de pedir socorro. Não tinha nenhuma condição, estava numa situação de que, assim, caótica mesmo. E, ocasionalmente, lá estava descendo um sacerdote. E aí depois, na sequência, se repete falando que estava descendo um levita. Ou seja, eram pessoas de que separadas pelo ministério. Eram pessoas, um sacerdote, ele tinha que ser um levita. E levita, a tribo pertencente à família, né, de Jacó, descendente de Abraão. E o levita não necessariamente ele é um sacerdote, mas de uma certa forma ele exerce atividades também no templo, na casa de Deus, seja no louvor e algumas outras atividades também. Até porque foi destinado a essa tribo para que servisse a casa do Senhor. E aqui nós encontramos que tanto o sacerdote quanto os levitas, a Bíblia fala que vendo-o, eles, não é questão que eles não viram, não é questão de que nem a percebeu, estava concentrado em outra coisa, não, mas a Bíblia fala que vendo-o e passou de largo. Passar de largo, ser rejeitado, discriminado, isso é tão doído, ser rejeitado. Aqui traz alguns contextos para nós, né, sobre a indiferença. Ser indiferente, tanto faz, tanto fez. Tudo aquilo que o sacerdote estava ensinando lá, quando ele teve a oportunidade de colocar em prática os seus ensinamentos, ele falhou. Não sei se era esse o ministério que o levita usava, mas se ele cantava todos os salmos, os louvores
que ele cantava, ele teve a oportunidade de colocar em prática e ele falhou. Mas a Bíblia discorre que um samaritano, ele estava indo de viagem, chegou ao pé daquele homem, vendo a cena se repetindo. Mesma cena, mesmo local, mesmo personagem atingido, resultados diferentes. Ações diferentes que produziram resultado diferente. Quando aquele samaritano chegou, viu aquela pessoa naquela condição, daquele jeito, a Bíblia fala que moveu-se de íntima compaixão. Teve misericórdia. Certamente aquele samaritano disse, poderia ser eu no lugar deste homem aqui, ó. Poderia ser eu. Deus tenha misericórdia de mim. Poderia ser meu filho. Poderia ser alguém do meu convívio, do meu círculo. Alguém que eu amo. Eu vou ajudar esse homem. Aquele que estava na condição de ser ajudado, ele não tinha pedido ajuda, porque ele estava meio morto. Não tinha nem condições de pedir ajuda. E às vezes você acaba que se encontrando isso, né? Alguém em que está numa situação tão mísera, né? Tão para baixo, tão acabada, que nem condições de pedir ajuda está tendo condições. E às vezes não é o fato de que não querer ser ajudado, mas é o fato de que não está nem conseguindo. Tenha misericórdia destes. Paulo, ele dando um ensinamento, ele disse, vós sois fortes, suportai os fracos. Então, se tem alguém que está acima moralmente do que o outro, você é forte nisso? Você tem uma vida limpa em relação a isso? Suporta aquele que está fraco. Você que tem mais entendimento, mais luz, mais clareza em relação disso, então tenha misericórdia do outro. Aqui nós encontramos que há uma indiferença e há um cuidado para com o próximo. Aqui nós encontramos que o amor ele é prático, ele não é apenas ensinado. A empatia ela deve vir, ela deve ser doada a todos, ela deve ser distribuída a todos, deve ser atingida a todos. Quem realmente viveu a palavra aqui? Quem realmente viveu o ensinamento? Nenhum samaritano ele tinha cargo, ocupava posições no templo, nenhum samaritano. Mas entre um ensinador que não praticou e um ouvinte da palavra que praticou, quem é que realmente cumpriu as Escrituras? Quem é que obedeceu a palavra? Então, aquele homem, um samaritano, pegou aquele homem que estava caído. A Bíblia fala que colocou sobre a sua cavalgadura, né? Seu meio de transporte ali, atou-lhe as feridas, né? Passou o azeite, passou ali também o vinho e levou ele para uma estalagem. Naquele tempo não tinha hospital, né? Levou para a estalagem, chegou lá, cuidou dele e falou para aquele hospedeiro e disse para ele, olha, aqui está ele, cuida desse homem, deu 2 dinheiro, toda a despesa que tiver, na volta eu acerto contigo. Irmãos, essa vida, né, eu lembro muito bem quando o pastor Mauro faz menção em que é muito coerente isso e verdadeiro. Irmão, você sabe o valor de uma alma? O valor de uma alma não está ligada só quando ela está lá no mundo, não. Mas mesmo depois dela ter sido resgatada, continua tendo o valor de uma alma. Aquele samaritano, ele confiou a vida, os cuidados daquele homem que estava totalmente ferido, àquele estaleiro, aquele hospedeiro, aquele homem lá. Disse, ó, você cuida dele, que na minha volta eu acerto tudo. Quantos que estão esperando a volta de Jesus? Será que nessa volta de Jesus, aquele que ele pediu para cuidar dos fracos, pediu para cuidar dos doentes, pediu para cuidar daqueles caídos,
largados, você está cuidando dele? Será que você está cuidando dele? Na hora que esse bom samaritano ele voltar, ele disse que ele vai acertar tudo quando ele voltar. Como que você vai querer receber dele algum galardão? Mediante o quê? O que foi feito? O que foi feito? Se a Bíblia não fala como que esse hospedeiro, né, cuidou desse homem, mas obviamente cuidou muito bem. Mas se ele não cuidasse muito bem, com certeza haveria algum tipo de surpresa, né? Então aqui a gente tem em que um homem ele é assaltado, ele é ferido, pessoas religiosas, pessoas moralmente intocáveis, pessoas muito bem trajadas, e assim sucessivamente. As pessoas que a sociedade se vangloria, né? Coloca no pedestal, eleva, passaram e ignoraram aquilo. Um samaritano, que também já era desprezado, olhou um outro, né, e teve compaixão. Estendeu a ajuda. Agora, ele cuida, ele leva para a estalagem, ele retira do lugar em que se está. Ele retira do meio do caminho. A melhor forma de identificar que alguém teve um encontro com esse bom samaritano é que o bom samaritano não te deixa lá onde ele te achou, não. Por isso não volta para lá não, entendeu? Volta para lá não. Se voltar para lá, você vai ser assaltado novamente. A cena vai se repetir. Fica lá não. O bom samaritano, jovem, já te tirou de lá. Irmão, o bom samaritano já te tirou de lá. Irmão, volta para lá não. Baixa esse aplicativo novamente, não. Não acessa mais essa página, não. Esse canal do YouTube que está minando tua fé. Para quê? Para quê? Esse tipo de conversa, de comentários, de leitura em que não está te fortalecendo espiritualmente, não está contribuindo com a tua fé, volta para esse caminho não. Se Deus já te tirou deste lugar, para que retornar? Então a nossa pergunta ficaria, por que os outros não ajudaram? Com certeza não tinha nenhum tipo de ajuda dentro deles. Para não externar nenhuma ajuda, não havia nenhum tipo de ajuda. Hoje, qual que seria essa percepção em que é necessário ter para que possa detectar, para que possa ver que tem alguém ferido do seu lado? Às vezes não é ferido com a marca física, não é ferido com algum materialmente, né, fisicamente, não, mas ele está totalmente ferido emocionalmente, totalmente ferido no coração, ferido no espírito, ferido na alma. O próprio pecado, ele causa ferida. Quando vê alguém que já está ferido, a Bíblia fala que o samaritano ele atou-lhe a ferida e aplicou azeite e vinho. O azeite é o quê? É o Espírito Santo. O vinho é o quê? É o estímulo da salvação. Já está vendo a pessoa totalmente ferida, já está vendo a pessoa caída, vai lá ainda incriminar? Ainda vai dar um sermão? Quando o filho pródigo retornou para a casa do pai, a Bíblia fala que o pai saiu-lhe ao encontro. E quando o pai saiu-lhe ao encontro, ele não saiu com o cetro da justiça. Pelo contrário, ele chegou até a pregoar, dizendo: meu filho estava morto, hoje já reviveu. E não é motivo da gente nos alegrar? Não é motivo da gente regozijar? O próprio mundo já ensinou para ele. que lá não compensa, não.
aquele filho pródigo, tenha certeza, ele nunca mais sairia da casa do pai. Não. Poderia ser as ofertas que tivesse lá fora. E agora, quando esse homem encontrou alguém caído, já ferido, vai fazer o quê? Tacar o dedo na ferida? Vai ficar remoendo isso quanto tempo? Já não está debaixo do sangue, não? Casal, isso não está debaixo do sangue, não? Já não foi citado debaixo do sangue? Então, colocou debaixo do sangue, passou ali, né? Aplicou o azeite, o Espírito Santo. Quando fala do Espírito Santo, está falando dos frutos do Espírito, longanimidade, paciência, amor, bondade. E o vinho, o estímulo da salvação. Tem uma vida melhor que essa daí, meu irmão. Minha irmã, tem uma vida melhor que essa daí. Vamos se levantar, vamos sair daqui. Se foi cometido, passou, mas agora vamos viver novidade de vida. Será que talvez não está ignorando alguma ajuda, não? Será que eu não estou ignorando alguém que precisa de uma ajuda, que precisa de um apoio, de uma palavra? Às vezes a gente está perto fisicamente da família, a gente está perto fisicamente de alguém, com um membro familiar, de algum irmão da igreja, irmãos de fé, né? Às vezes estamos perto, mas tão longe nas atitudes, tão distante. Entre um ensinamento, entre uma mensagem, entre uma pregação e a execução, existem muitos quilômetros de distância. Às vezes o corpo está próximo, mas está com o coração tão distante. Às vezes o corpo até habita no mesmo teto, debaixo do mesmo teto. Às vezes os corpos até deitam na mesma cama, mas o coração vai junto também? A alma, será que estão juntas? Será que não está faltando aí, nessas feridas, um azeite, não? Chamado Espírito Santo, um vinho de estímulo, de encorajamento, de mudança. Então nós trazemos para isso, que a fé verdadeira, ela aparece em atitudes. Não adianta só dizer que acredita. A vida cristã é vida prática e diária. É uma vida prática e diária. Amar começa dentro de casa, com os seus. O respeito, a ajuda, a empatia, a paciência para com os pais, para com os irmãos. Antes de querer salvar o mundo, a gente precisa começar dentro da nossa própria casa. Essa casa chamada morada de Deus, um templo, teu próprio corpo, tua própria vida, essa casa da habitação familiar, a casa onde você reside, onde você trabalha, onde que ao seu redor. Não ignore quem está precisando de ajuda. Pode ser até mesmo que um estranho, muitas das vezes seja um amigo, alguém da sua própria casa, às vezes até mesmo do seu local de trabalho, que está precisando de uma ajuda. Não professa a fé que você professa, né, lá da faculdade, mas você seja uma ajuda, seja um samaritano, uma samaritana de estender misericórdia, dar uma palavra de apoio, de ajuda, de encorajamento. Entendeu? A família, ela continua, sim, sendo um projeto de Deus que foi dado lá no Jardim do Éden, e se você tem, valoriza isso. Valoriza isso. Ser cristão, para nós finalizarmos, não é só ir à igreja, faz parte, mas não é só ir à igreja, é agir diferente quando ninguém está vendo. É justamente fazer ao próximo como gostaria que fosse feito contigo, mesmo longe das câmeras, das selfies, dos holofotes. Não tem ninguém registrando aquele momento, mas você vai entender o seguinte, de que, bom, se eu me deparei com essa circunstância, é a oportunidade que Deus está me dando para poder exercitar a minha fé, exercitar os ensinamentos de Cristo.
Então, a igreja de Deus, ela não é trono de julgamento, ela é o trono da misericórdia. Se alguém veio até você, ou você foi levado até alguém, estende-lhe graça, estende-lhe misericórdia. Que Deus continue te abençoando, meu amado, minha amada irmã, e que tenham todos um excelente dia na presença do Senhor Salvador. Até nos vermos novamente. Deus vos abençoe. Eis-me, Senhor, pois o teu sangue remidor verteste pelo pecador, ó Salvador, eu venho a ti, tal qual estou, sem esperar que possa vir a melhorar. Em ti só quero confiar, ó Salvador, eu venho a ti, tal qual estou e sem poder as faltas podes preencher, e tudo quanto é mistério, ó Salvador, eu venho a ti, tal qual estou, me aceita.